Fala galera, chegamos a mais um dia, da nossa aula 2 da Semana da Física Básica. Essa aula de hoje nós vamos falar de grandezas, escalares e vetoriais. Nós vamos falar também de notação científica e ordem. Até esse momento, dê o like aqui, se inscreva no canal e compartilhe para mais amigos para que eles saibam a importância desse conteúdo para podermos propagar o conhecimento a todos eles. Tudo bem? Chega de enrolação. Você quer aprender? Vem comigo. Agora nós vamos então falar sobre grandezas físicas, que é o assunto da nossa aula 2, da Semana da Física Básica, juntamente com... O primeiro assunto que nós vamos ter que saber da física em si, é a ordem de grandeza, correto? Então, como assim? A física em si, ela vai estar lidando o quê? Ela vai estudar um corpo através de suas grandezas, certo? Então, essas grandezas, elas podem ser classificadas de dois tipos: grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, pessoal, qual é a diferença de uma para o outro? A diferença é que escalares ele só está preocupado com a intensidade. Já as grandezas vetoriais estão preocupadas com uma característica do vetor, que é a intensidade, direção e sentido. A intensidade é o valor do comprimento, a direção significa se ele vai estar na horizontal ou na vertical, sentido, ele vai dizer se você está para a direita, para a esquerda, diagonal ou por aí vai. Então essa é a diferença entre grandezas escalares e vetoriais. Na física em si, nós vamos estar utilizando cada uma delas, correto? Então grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas, ou seja, que descrevem qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos. Então, pessoal, ela vai descrever, quantitativamente ou qualitativamente, as relações entre as propriedades observadas na física. Então, sempre nós vamos estar lidando com grandezas, tudo certo? Elas podem ser vetoriais ou escalares. Por exemplo, o tempo, a massa de um corpo, comprimento, velocidade, aceleração, a força e muitas outras. Pessoal, esses que eu vou marcar aqui, o tempo, a massa de um corpo e o comprimento, eles são chamados de grandezas escalares. Agora, velocidade, aceleração e força, eles são chamados de grandezas vetoriais. E nós conseguimos ver, o que está escrito aqui, seria o que? A diferença de uma grandeza escalar para a vetorial. A escalar está preocupada com a intensidade, com o comprimento, e a vetorial está preocupada com o comprimento, com a direção e com o sentido. Então, o que nós podemos ver aqui? Grandeza escalar é aquela que precisa somente de um valor numérico, ou seja, de um comprimento, para determinar uma grandeza física. Um exemplo é a nossa massa corporal. Grandezas como massa, comprimento e tempo são exemplos de grandeza escalar. Já as grandezas vetoriais necessitam, para sua perfeita caracterização, de uma representação mais precisa. Assim sendo, elas necessitam, além do valor numérico, que mostra a intensidade, de uma representação especial e determina sua direção e sentido. Aceleração, velocidade e força são exemplos de grandezas vetoriais. Foi o que eu falei aqui no slide anterior. Nesse slide aqui, eu mostrei grandezas escalares e vetoriais. Vamos colocar aqui então os tipos. Vamos falar das grandezas escalares, quais que existem. Algumas como tempo, como massa, como potencial elétrico, aí vai. Também temos as grandezas vetoriais, como por exemplo a velocidade, a aceleração, a força, entre outros. Então, a grandeza física, seja ela escalar ou vetorial, ela vai ser utilizada para podermos estudar qualquer evento físico, qualquer interação física. Então, a primeira coisa que você tem que saber no começo do estudo da física é o que é grandeza física.
Agora vamos para a notação padrão, que também é conhecida como notação científica, correto? Então, como é que ela funciona? Vamos ler aqui rapidinho para podermos expressá-la aqui. A física faz uso de um dos seus estudos de quantidade que podem ser muito extensas de representar de forma convencional. Por isso, aprender a representação em notação padrão científica e como determinar a ordem de grandeza é tão necessário. Pessoal, por exemplo, se você pegar um número, sei lá, 3 bilhões. Cara, você vai escrever 3 bilhões direto para resolver uma questão? Vamos supor que ele dá 3 bilhões como informação da questão, você vai colocar o 3 bilhões direto, vai ficar uma parada meio chata, não vai? Então, para poder facilitar, nós vamos meio que enxugar esse número, ou seja, nós vamos colocar em um número que vai estar entre 1 e 9,99 vezes uma potência de 10 elevado ao número de casas decimais andadas pela vírgula, correto? Como é que isso vai funcionar? Nós vamos ver isso aqui agora. Por exemplo, nzão vezes 10 elevado a nzinho. Onde esse nzinho aqui é o número de casas decimais andadas pela vírgula, correto? E esse nzão aqui é um número entre 1 e 9,99, correto? Vamos ver alguns exemplos? Vamos dar uma lida nessa parte de baixo. Aqui, né, nós resumimos nessa parte aqui. Agora aqui, ao trabalharmos com grandezas físicas, é comum a necessidade de representar numerais que utilizam grande quantidade de algarismos, correto? Como eu mostrei aqui. Desde a intimidade da matéria, alvo de pesquisas em física nuclear ou quântica, né? Até as imensas distâncias envolvidas nos estudos de cosmologia. A necessidade de uma representação simplificada fica evidente. A notação padrão usa potências de 10 para simplificar a representação de numerais com grande quantidade de algarismos. Foi o que nós falamos aqui. Então, o que eu quero que você saiba aqui? Eu quero que você saiba que a notação científica ela é utilizada em vários cálculos. Por exemplo, em estudos de cosmologia ou em diversas áreas da física diferentes, para podermos meio que enxugar um número, ou seja, pegar um número muito grande que ficaria muito complicado ficar escrevendo esse número toda hora e reduzi-lo a um número pequeno. Tudo certo? Agora, como é que vai ficar essa redução? Vamos ver agora. Por exemplo, pessoal, vamos pegar 3 milhões. Olha que esse número aqui. Ficar escrevendo esse camarada toda hora vai ficar uma parada chata, não vai? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar e jogar nessa forma aqui, ó. Nzão vezes 10 elevado a nzinho. Tudo certo? Então, nzão aqui vai ser o que, pessoal? Vamos andar por uma vírgula quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Você vai reparar que você chegou no número 3,0, que está entre o quê? Está entre 1 e 9,99. Correto? Então, se está entre esses aqui, o 3 está, então vai ficar 3,0 vezes 10 elevado a nzinho. Pessoal, toda vez que nós andarmos com casa para a esquerda, você vai somar o número de termos, né, que é o número de casas decimais, onde esse n aqui será o número de casas decimais. Ou seja, se ele andou 6, ele andou para a esquerda. Agora, se ele for para a direita, ele vai subtrair o número de casas decimais. Mas aqui ele andou 6 para a esquerda, então vai ficar mais 6. Então vai ficar 3 vezes 10 a 6. Isso aqui seria esse número aqui em notação científica. Agora, se nós pegarmos um outro 0,00035, nós vamos andar, ó, 1, 2, 3, 4. 3,5 está entre 1 e 9,99. Então andamos 4 casas. Então aqui vai ficar 3,5 vezes 10 elevado a 4. Só que vai ser, ó, se for para a direita é menos, então vai ficar 3,5 vezes 10 a menos 4. Seria esse número aqui em notação científica. Tudo ok, pessoal? Agora, se nós pegarmos qualquer um outro número aqui que tiver desse estilo, você vai andar para a esquerda. Se você vai andar para a esquerda, você vai somar mais termos em n. Agora, se você pegar outro aqui para a direita, se você andar para a direita, você vai subtrair termos em n. Isso aqui é a notação padrão, ou seja, a notação científica. Pessoal, para aprender ordem de grandeza, nós temos que aprender notação científica, né? Nós sabemos que ela é do formato nzão vezes 10 a nzinho, como nós já vimos, onde esse nzão é o número de casas. E esse nzinho aqui é o número de casas decimais andadas pela vírgula. Lembrando que quando se anda para a esquerda, ele vai somar termos no n, e quando se anda para a direita, ele vai subtrair termos no n. Agora, sabendo disso, nós vamos ter que olhar esse camarada aqui.
ele pode ser ordem de grandeza? Pode ser ordem de grandeza ou não. Por quê? Ele não pode ser e vai ter que alterar. Como é que nós vamos perceber isso aqui, pessoal? Se o Nzão ele for maior que 3,16, nós vamos pegar e vai ficar com 10 elevado a n mais 1. Agora, se o Nzão for menor ou igual a 3,16, vai ficar 10 elevado a nzinho. Tudo certo, galera? Então, se o Nzão é maior que 3,6, 10 elevado a n mais 1. Se o Nzão é menor ou igual a 3,6, 10 elevado a n. Correto? Um exemplo disso aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, 2 vezes 10 à quarta. Esse 10 à quarta aqui é uma ordem de grandeza. Primeiro, tem que olhar esse número aqui. Ele está menor que 3,6? Tá. Se ele está menor, vai ser 10 elevado a n. Então, vai ser o próprio 10 elevado a 4. Então, a ordem de grandeza nessa questão aqui é 10 elevado a 4. É a ordem de grandeza, é o que vai mostrar a grandeza do número, correto? Agora, se nós pegarmos aqui 4,8 vezes 10 à quarta, pessoal, esse 10 à quarta aqui ele é a ordem de grandeza. Ó, o 4,8 você vai reparar que ele é maior que 3,16. Tudo certo? Se ele é maior que 3,16, vai ser 10 elevado a n mais 1. Ou seja, 10 elevado a 4 mais 1, que vai ser 10 elevado a quinta, que no caso aqui seria a ordem de grandeza. Agora que nós já vimos esses três conteúdos principais, né, são eles grandezas físicas, né, notação científica e ordem de grandeza, vamos agora fazer alguns exemplos. Numa pesquisa sobre o crescimento de colônias de bactérias, um cientista observa que uma amostra A possui ordem de grandeza de, aqui é 10 elevado, galera, 10 elevado a 29 bactérias ao final da primeira fase de estudos. Para testar a eficácia de um medicamento, um cientista retira da colônia, 10 elevado a 19 bactérias. Sendo Nzão o número de bactérias restantes da colônia, assinale a alternativa que indica a ordem de grandeza do valor de Nzão. Pessoal, a primeira coisa, ele quer que você pegue esse 10 a 29 e subtrai 10 a 19. Temos duas maneiras de fazer isso aqui. Poder pegar e levar o 10 a 29 vezes, então vai 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e por aí vai. E 10 elevado a 19 também é assim. Aí vai subtrair os dois, mas é a forma mais chata, correto? Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar o menor termo, que é 10 elevado a 19, e eu vou deixá-lo aqui em evidência. Deixando ele aqui em evidência, você vai pegar cada um desses termos aqui e dividir por ele. 10 elevado a 19, 10 elevado a 29 dividido por 10 elevado a 19 vai dar 10 elevado a 29 menos 19. 10 elevado a 29 menos 19 vai dar 10 elevado a 10. Menos 10 elevado a 19 por 10 elevado a 19, 1. Tudo certo, pessoal? Agora, o que você vai reparar aqui? Você vai reparar que o 1 é a mesma coisa, né, que 10 elevado a 0. Ou seja, é um número muito pequeno em comparação a esse 10 elevado a 10. Então, nós podemos fazer uma aproximação aqui, aproximá-lo de 0. Aproximando de 0 vai ficar 10 elevado a 19 vezes 10 elevado a 10. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base e somos expoentes. 19 mais 10, 29. Então, a resposta é 10 elevado a 29, gabarito, letra D. Questão. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo, em segundo, escrito em notação científica, é... Pessoal, ele dá o tempo de 43,18 segundos. Mandar uma casa para cá, vai ficar 4,3 vezes, se eu andei para cá, vezes 10 elevado a 1. Correto? Então, o gabarito vai ser 4,318 vezes 10 a 1. Gabarito, letra B. Vamos agora fazer essa outra questão aqui. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e as demais partes das vias respiratórias.
incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros, certo? Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é... Pessoal, ele te deu o valor aqui, ó, 0,00011. Ou seja, o que você vai fazer aqui, ó? 1, 2, 3, 4, anda 4 casas decimais, certo? Então vai ficar 1,1 vezes 10 a 4, porém está andando para a direita, então menos. Então 1,1 vezes 10 a menos 4. Gabarito, letra D. Então, pessoal, finalizamos mais um dia da semana da Física Básica, nosso segundo dia. Amanhã, às 9 da manhã, nós estaremos lançando mais um outro vídeo. Esse outro vai ser uma parada bem bacana. Qual? Nós vamos pegar o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado, e vamos mostrar da onde vêm aquelas equações para você entender esse assunto de uma vez por todas. Show de bola, galera? Agora pega esse vídeo aqui, esse link aqui, deixa seu like quem não deixou, mande para vários amigos seus que tenham dificuldade em física, para que estes aprendam a disciplina de uma vez por todas, ok? Até amanhã, pessoal, e bons estudos!